324 o T14. Então, a questão T14, o que ela diz aí para a gente? Né? A parte de movimento circular uniforme foi uma das primeiras coisas que a gente viu lá quando a gente começou a estudar no primeiro bimestre. Então, basicamente, o que a gente tem? Na questão T14 ele fala, uma gota de tinta cai a 5 centímetros do centro de um disco que está girando a 30 rpm. A velocidade angular e linear da mancha provocada pela tinta são respectivamente. Então, o primeiro passo para a gente poder resolver é sempre anotar os dados. Então, ó, quando ele cai 5 centímetros do disco, do centro do disco, significa que o raio é 5 centímetros. Então, quando ele fala que está girando a 30 RPM, quando ele RPM é unidade de medida de frequência. E ele pede para calcular a velocidade linear e a velocidade angular. Então, velocidade linear e velocidade angular. Se a gente for lembrar do movimento circular uniforme, quais são as formas? Frequência é 1 sobre período. Velocidade angular é igual a 2π vezes f. Velocidade é igual a ômega r. E aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. Então, são essas 4 fórmulas aqui com que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu preciso identificar quais as fórmulas que eu vou ter. Então, no caso, quais fórmulas que eu vou utilizar? Então, primeiro passo, eu tenho minha frequência, tenho minha velocidade, tenho minha velocidade angular. A velocidade angular, ela aparece nessas duas formas. Só que eu não tenho a velocidade linear para poder utilizar ela. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, ou seja, com o valor de f, eu tenho que encontrar minha velocidade angular. Então, eu tenho que utilizar a segunda equação. Então, W é igual a 2πf. Só que acontece, a velocidade angular, a frequência no caso, ela sempre tem que estar em Hertz. Então, o que significa RPM? Significa que a cada 1 minuto ele faz 30 rotações, né? Rotações por minuto. Só que eu quero rotações por segundo, ou seja, quantas rotações ele faz em um segundo? De 1 minuto para 1 segundo são 60. Então, se eu divido esse cara por 60, eu vou descobrir que, na verdade, ele faz meia rotação por segundo, 0,5, certo? Então, agora eu posso substituir esse cara. Então, ele vai ficar 2π vezes meio, 2 corta com 2, sobra π. Então, minha velocidade angular, ela é π vezes radiano. Como o exercício na resposta já tem o π, então a gente não precisa converter lá para o 3,14. Depois, o que ele pede? Ele pede a velocidade linear. Então, esse tipo de exercício é igual um roteirinho. Vou para o primeiro, vou para o segundo, vou para o terceiro e vou para o quarto. Então, utilizando aí agora a terceira equação, eu vou ter V igual a ômega R. Minha velocidade angular foi o que eu acabei de achar, que é o π. Meu raio é 5 centímetros. Então, distância está em centímetros. O ideal é que seja em metros. O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá na resposta. Nas respostas está tudo lá, ó. 5π centímetros por segundo, 20π centímetros por segundo e por aí vai. Ou seja, na resposta está dizendo que a distância tem que ser em centímetros. Então eu não vou converter. Então agora é só substituir, beleza. Então aqui eu vou ter π, minha distância é 5, então 5π radianos por segundo. Opa, desculpa. Aqui vai dar centímetros por segundo. Então, eu tenho π rádio por segundo, 5π centímetros por segundo. Olhando as respostas, eu vou ter ali que é exatamente a letra A. Essa seria a nossa resposta.
Tudo bem, gente? Dúvidas? Conseguiram relembrar o que a gente estava vendo? Show! Então vamos lá. Vamos para outra questão. Vamos fazer a T18. Questão T18, que é da página 326. Então, página 326, T.18. Então, o que diz a questão T18? Um aeromodelo descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 12 metros por segundo, fazendo 4 voltas por minuto. A sua aceleração é d. Então, ele tem uma velocidade escalar, que é de 12 metros por segundo. Ele tem ali, ele faz 4 voltas por minuto. Então, a cada 1 minuto, ele faz 4 voltas. Isso se repete em quem? Na frequência, né? Ou seja, ele tem 4 rotações por minuto. A cada minuto ele faz 4 voltas. Então, são 4 RPM. Então, ele pede para a gente a aceleração centrípeta. Então, voltando aqui na fórmula, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Então, para eu poder calcular esse cara, eu preciso saber quem é o r. Só que aí, onde eu vou achar esse r? Esse r ele aparece de novo onde? Aqui, ó. V ômega r. Eu já tenho meu v. O ômega eu consigo achar, por quê? Ômega é 2πf. Eu acabei de ter o f. Então, eu vou calcular o meu ômega. Do meu ômega, eu jogo nessa equação e acho r. Depois, eu jogo e calculo aqui. Lembrando que essa fórmula aqui é o v ao quadrado sobre r, ou aquela outra, né? Ômega ao quadrado r, também dá no mesmo. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, vai ser o quê? Eu calcular a nossa velocidade angular. 2πf. 4 rotações por minuto, 4 voltas por minuto, preciso converter isso para segundo. Então, divido esse cara por 60. 4 dividido por 60 é a mesma coisa que 2 dividido por 30, divide de novo, 1 por 15. Então, 1 por 15 Hz. Então, vamos lá de novo. Ômega é igual a 2π vezes 1 sobre 15. Então, ele pede, ó, se a gente for olhar no exercício, ele já dá lá no finalzinho das respostas, use π igual a 3. Então, nesse que está ali, use π igual a 3, a gente vai substituir o π. Então, na verdade, vai ficar 2 vezes 3 vezes 1 sobre 15. Então, ômega vai ser, posso dividir esse cara aqui, né? 3 e 15 vai dar 5 embaixo. Então, vai ficar 2/500 rad por segundo. Então, agora que eu calculei a minha velocidade angular, eu vou calcular agora qual vai ser o nosso raio, porque esse é o nosso objetivo. A gente quer calcular, na verdade, a aceleração. Só que a aceleração, ela depende do raio. Para achar o raio, a gente precisa da velocidade angular. Então, nós temos lá que V é igual a ômega R. Minha velocidade é 12. Minha velocidade angular, 2/500, vezes o raio. Então, como que eu vou fazer essa conta aqui? Ó? O valor que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, o 5 que está embaixo, ele passa para cima. Então, vai ficar 12 vezes 5. E o número que está em cima, ele vai passar embaixo. Então, vai ficar aqui embaixo. Fala.
Mando, sempre mando as fotos da folha. Show? Sempre mando as fotos. Ainda mando a videoaula com tudo gravado. Então, eu vou ter aqui, ó, dividindo aqui por 2 vai dar 6. Então, isso aqui vai dar 30. Então, meu raio é de 30 metros. Agora que eu achei meu valor, eu posso calcular qual vai ser a aceleração. Então, minha aceleração centrípeta, ela é v ao quadrado sobre r. Então, v ao quadrado sobre r, eu vou ter lá, ó, meu raio é 30 e o meu v é 12. Então, vou botar aqui no cantinho. Vai ser, então, 12 ao quadrado sobre 30. Então, uma coisa que eu já tinha ensinado para vocês, antes de eu multiplicar, eu posso simplificar as coisas. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Dividido por 30. Posso dividir ambos por 2. 12 dividido por 2, 6. E aqui vai dar 15. Posso dividir por 3. Então aqui vai dar 2. E aqui vai dar 5. Então vai ficar 12 vezes 2 dividido por 5. Então minha aceleração centrípeta, 12 vezes 2, isso aqui vai dar 24, dividido por 5, isso aqui vai dar exatos 4,8. Então 4,8 metros por segundo ao quadrado. Então, olhando as respostas, nós temos letra C. Então, para quem está chegando agora, só para dar um pequeno parecer. O que eu estou fazendo? Eu estou corrigindo alguns exercícios parecidos com a prova. Na prova lá, tem o PDF, lá no Point. Vocês têm 3 acessos para poder fazer ele. O PDF ele contém a prova e também tem as próprias questões lá do próprio Point, onde vocês vão só colocar o resultado, né, para a gente ter um documento anotado lá dizendo que vocês fizeram a prova. Mas lá, como eu falei, vocês só botam o resultado, ou seja, a resposta é 30. Então você fez toda essa questão, você ia chegar lá e falar, olha, é 4,8 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a resposta que você colocaria na questão, digamos caso tivesse uma questão igual a essa. Entretanto, todos os exercícios que vocês fizerem, vocês vão tirar foto para mim e vão me mandar no WhatsApp. Por quê? Só mandando a resposta por lá vai ficar muito binário, ou seja, digamos que a resposta seja, sei lá, 30. Se vocês botam 4,8, está errado, né? Não é o que eu queria, não é a resposta certa. Então eu não vou considerar nada. Então, por isso que, embora esteja errado, a ideia é o que? Vocês mandam para lá, tira a foto, igual que eu fiz aqui, igual que eu sempre faço para vocês, e me manda essa foto no WhatsApp. Tudo bem? Hoje, provavelmente, eu vou estar no hospital, na maternidade, então é provável que eu não veja. Mas, vai me mandando aí que no final lá eu dou aquela compilada, tudo direitinho. Certo? Segundo ponto, todas as atividades que eu mando para vocês fazerem são atividades que devem ser feitas. Ou seja, por que elas devem ser feitas? Exclusivamente porque elas valem ponto. Né? Uma das grandes discussões entre os professores é que, em vez de a gente botar várias avaliações, né, P1, P2, P3, a gente está colocando avaliações que são menores, ou seja, essa prova ela vale 20 pontos, por exemplo, e o restante a gente vai complementar com as atividades que vocês enviarem para a gente. Então, todas as atividades que eu passei de semana passada, semana retrasada, quem não entregou, entrega. Por quê? Porque elas valem ponto. E elas vão complementar a nota. Né? Ah, isso, Eduardo. Velocidade sempre dada em hertz, porque é sempre no sistema padrão. Tudo bem? Então, sempre envia para mim, porque é o nosso parecer, a nossa forma de computar e ter a nota. Tudo bem? Muito mais fácil fazer toda semana, vocês terem que fazer aí 2 questões, 3 questões de física,
do que chegar assim e fazer uma prova, pô, sem ter o controle, né? Porque tu sabe como que é. Então, vamos lá. As questões referentes, como eu falei, vão ser duas questões referentes ao movimento circular uniforme, que é exatamente parecidos com essa. A gente não está fazendo questões iguais da prova, não está fazendo as questões da prova, né? Simplesmente pelo fato que é para vocês testarem, né? Meio óbvio. E vamos seguir com as partes de força, né? Com relação aos exercícios lá de força. Então, a matéria da prova é exatamente essa parte, movimento circular, a parte de cálculo de força. Então, para isso, vamos fazer uma questão. Deixa eu ver se eu acho aqui. E ainda cai também a parte do conteúdo de polias. Essas são as duas matérias que vão cair. Vamos fazer então exercício da página. Abre aí, ó, página 382. Vamos fazer a questão T51. É isso aí. Então, ó, página 382, T.51. Tudo bem, gente? Vou botar aqui no fundo. Então, vamos lá. T51, página 382. Então, o que diz aí a questão? Dois blocos A e B de massa respectivamente iguais a 5 e 10 estão inicialmente em repouso, encostados um no outro, sobre uma mesa horizontal e sem atrito, aplicando uma força horizontal de F igual a 90, como observado na figura. O valor em N, em newtons, das intensidades da força resultante que atuam sobre os blocos A e B são respectivamente. Então ele quer a força que está atuando no bloco, ou seja, a força resultante sobre eles. Então vamos lá. Como que eu vou calcular isso? Então, para poder resolver os exercícios de força, já descobrimos que temos que seguir aquele roteiro. Então, imagina que eu tenho uma força F. Essa força ela tem ali 90 newtons. A massa de A ela é 5. A massa de B ela vai ser 10. Então, o primeiro passo para poder se resolver, identificar todas as forças que atuam no meu sistema. Todo corpo que tem uma massa, ele tem um peso, e esse peso puxa esse cara para baixo. Ou seja, ele vai ter um peso de A aqui e um peso para B aqui. Só que, repare, eles estão empurrando o chão para baixo. Então, existe uma força de reação, que é a lei de Newton, né? Que é a normal de B e a normal de B. Normal de A, no caso. Aí, o que vai acontecer? Quando eu empurro o bloco A para frente, vai existir o quê? O B vai estar na frente. Então, o B vai estar bloqueando o A. Então, eu vou ter exatamente uma tração para cá. Mas quando o A empurra o B, quem está empurrando o B é exatamente essa mesma força de tração. Então, por isso que ela vai estar nesses dois sentidos aqui. Então, como que a gente resolve esse tipo de exercício? A gente aprendeu o quê? Imagina como se fosse um corpo só, e esse corpo só está sendo elevado por que força? Pela minha força F, porque ela é a única que vai gerar o movimento. Então é como se eu tivesse um bloquinho AB, que ele está sendo empurrado por uma força F. Então vamos lá.
eu vou ter que a única força que gera o movimento é a força F, então F é igual a NA mais B, né, vezes a aceleração. Força F vale 90, a massa de A vale 5, massa de B vale 10 e a aceleração eu quero calcular. Então eu vou ter 90 é igual a 15 vezes A. Então A é igual a 90 sobre 15. Então como que vai ficar isso? 90 dividido por 15, 15 mais 15 vai dar 30, 2. Então isso aí vai dar 30, vai dar 6, né? 90 dividido por 15, olha lá, 90 dividido por 15, 6. Então eu tenho 6 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração, só que não é o que ele pede. Ele está pedindo o quê? O valor N da intensidade das forças resultantes que atuam no bloco A e B. Então, quais são as forças resultantes, ou seja, que atuam em cada um deles? Então, a única força que eu não sei quem é a tração. Por quê? Peso a gente já sabe quem é, e a normal a gente sabe quem é, porque normal é igual ao peso, né? Nesse caso aqui. E a gente sabe que ele não se move nesse eixo. Então, a gente sabe que o somatório das forças aqui é zero. Então, a resultante é zero. Então, a gente precisa botar. Entretanto, a gente precisa saber quem é o T. Como que eu acho esse T? Ou eu escolho B, ou eu escolho A. Tudo bem? Para poder calcular. Quem eu vou escolher? Vou escolher o que tem menos forças para analisar. Que é exatamente quem? Eu vou escolher exatamente o B, porque ele é mais simples de resolver. Então, vamos lá. Eu vou ter ali, ó, no meu bloco B, a única força que vai estar interagindo com B é exatamente essa força T. Ó. Repara, fala. Fala, Enzo, pode falar. Opa. Relaxa, cara, vou te mandar foto. Não precisa copiar. Eu mando a foto. Então, vamos lá. A única força que movimenta o bloco B é esse T aqui, ó. Então é ela que vai gerar o movimento. Então eu vou ter que T é igual a massa de B. Por que massa de B? Porque eu estou analisando o corpo B. Da outra vez eu estava analisando A e B, por isso que era a soma dos dois. Então a tração, a massa de B, ela vale aqui, ó, 10. E a aceleração foi o que a gente acabou de calcular, ó, que ela vale 6. Então a tração, ela vai valer 60 newtons. Então quais são as forças resultantes nos blocos? Então as forças resultantes vão ser exatamente no meu bloco A, eu vou ter o quê? Eu posso até calcular todos, mas não tem necessidade. Vou até calcular aqui em cima para não ocupar espaço. Ó. Peso de A é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade a gente sabe que é 10. Então vai ser 5 vezes 10, 50. Peso de B, 10 vezes 10, 100. Eu vou botar aqui direto. Então o que eu vou ter ali? Ó? No peso de A, ele vai ter uma força para baixo, que é o peso, que vai valer 50. Como ele não se move nesse eixo, a normal também vai valer 50. A força F que está empurrando ele, lá no exercício, vale 90. E o T, ele está contrário ao movimento, ó, porque o bloquinho B está na frente. Então eu vou ter uma força T que vale quanto? 60. Essas são as forças que a gente calculou. Já o bloquinho B, a gente vai ter exatamente o quê? Peso é igual a 100. Normal é igual
a 100 também, porque ele não se move nesse eixo, e o 60 vai estar aqui, ó, empurrando ele para lá. Então, quais são os resultantes da força? 50 com 50 cortou, porque são iguais. 100 com 100 também cortou. Então, quem sobrou? 90 e 60 para um lado. 90 menos 60, sobrou 30 newton. E com o outro, como não tem nada aqui, 60. Então, a resultante que atua no bloco A é 30 e a resultante que atua no bloco B é exatamente 60. Então, olhando as respostas, a gente tem 30 e 60, letra E. Tudo bem? Então, a resolução é exatamente essa. Então, vamos para mais uma questão. Vou fazer com vocês. Deixa eu ver mais uma. Vou fazer, por exemplo, a T52. Faço a T52 e a gente faz um de polia. Eu imagino aí que já deve ser suficiente. Então, T52, da mesma página. A gente tem ali, ó, 4 blocos M, N, P e Q deslizam sobre uma superfície horizontal empurrados por uma força F. A força de atrito entre os blocos da superfície é desprezível, e a massa de cada bloco vale 3. Sabendo que a aceleração escalar dos blocos vale 2, a força do bloco M sobre o bloco N é em newtons igual a. Então, ele está perguntando qual é a força de interação entre M e N. Ó, M, N, P, Q. Então, ele aplica uma força F. Então, ó, a massa de M é igual à massa de N, que é igual à massa de P, que é igual à massa de Q. Que ele fala que é 3 kg. Né? Só para resumir aí para gente. A gente tem ali que a aceleração é igual a 2 metros por segundo. Então ele vai querer saber exatamente a força que o bloco M exerce em N. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Diagrama de corpo livre. Simplificar aqui para vocês. Ó. Eu tenho peso de M, peso de N, peso de P, peso de Q. Aqui eu tenho normal de Q, normal de P, normal de N, normal de N. Para cada um desses eu vou ter uma tração, ou uma força de interação. Então, vou só botar um tracinho aqui assim, ó, para não ficar muito poluído. Eu vou chamar esse cara de um T1, esse cara aqui de um T2 e esse cara aqui de um T3. Então, quem ele quer? Ele quer interação entre 1 e 2, entre o primeiro e o segundo, ou seja, ele quer saber exatamente quem é T1. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou imaginar como sendo todos os blocos um só. Por quê? Eu já sei a massa e eu já sei a aceleração. Quem eu vou achar? Vou achar minha força F. Depois, o que eu faço? Eu escolho primeiro o bloco, porque aí eu tenho o F T1 e calculo qual é esse T1. Simples. Então, vamos lá. Supondo que é um bloco só, a única força que vai gerar esse movimento é exatamente quem? É exatamente a força F. Então, F
é igual a massa de M, de N, de P e de Q, vezes a aceleração. Então, F, cada uma das massas vale 3, né? Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3, vezes a aceleração que o exercício forneceu para a gente como sendo 2. Então, eu vou ter lá que F, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, já sei que a força F ela vale 24 newton. Então, vou botar aqui no cantinho. 24 newton. Agora, o que eu preciso saber? Eu vou escolher o meu corpo M. Por quê? Porque ele quer saber exatamente o T1. Se eu escolho o corpo N, N de navio, eu tenho T2 e T1 aqui, ó. Ou melhor, T1 e T2. E eu não sei quem é o T2. Então, não vale a pena eu fazer isso. Como ele quer interação entre o primeiro e o segundo, então eu vou escolher só o primeiro, porque eu já sei quem é o F e já sei quem é o T1. Então, vai ficar lá, ó, M, ele se move com uma força F para cá, e ao contrário, eu vou ter o meu T1. Então, aqui eu vou ter a minha normal de M e o peso de M, que por enquanto não é necessário para a gente analisar. Então, vamos lá. Vou botar aqui no cantinho. Então, o que a gente vai fazer? Analisando ali, como ele já se move para a direita, né, minha aceleração está para a direita, a força que está apontada para a aceleração ela é positiva. Ou seja, o F é positivo. Então, por isso que na hora de eu fazer minha equação, vai ficar F menos T1. Exatamente porque ele se move para a direita. Se fosse o contrário, seria T1 menos F. Então, o F eu já sei que é 24. O M eu sei que é 3, a aceleração eu sei que é 2. Então, 24 menos T1 é igual a 6. T1 é igual, vim para cá e o outro passou para o outro lado. Então, eu vou ter lá que vai ser 24 menos 6. Ou seja, isso vai dar 18. Então, significa que eu vou ter ali 18 newtons, que é a interação entre o primeiro e o segundo. Logo, a resposta é a letra D. Tudo bem, gente? Estou fazendo um pouquinho rápido, questão do meu celular que está quase morrendo com a bateria. Então, mas vamos lá, vamos para mais uma questão. Vamos de polia, para a gente poder tirar as dúvidas. Então, vou fazer com vocês agora uma questão de polia. Com relação aos outros exercícios, vou fazer com vocês, por exemplo, acho que vou fazer aquela mesma que eu já tinha pedido. Eu acho que aquela não tem problema. Essa aí, ó, a P74. Que eu acho que ela é mais tranquila. Então vamos lá. Questão P74. Opa. P74 da página 370. Então vamos lá. O que a gente tem aí? Ó? No arranjo experimental da figura, os fios e as polias têm massas desprezíveis. O fio inextensível passa sem atrito pela polia, ΔG igual a 10. O módulo de aceleração dos corpos, a intensidade T1 e T2, nas trações dos fios. Então, ele dá ali o sisteminha. Aqui ele fala que é um T2. E essa corda aqui, ele chama de um T1. Então, a gente vai ter ali um pezinho de 3. E aqui a gente vai ter 1 kg. Então, ele pede
a aceleração, e ele pede tanto T1 quanto T2. Então, qual é a grande relação aqui? Ó? Por enquanto, a gente esquece esse T2 aqui. Vamos pensar só no nosso sistema. Quais são as forças que atuam aqui? Todo corpo que tem massa tem uma força-peso. Se esse cara tem 3 quilos, quanto que é o peso dele? 3 vezes 10, 30. Então aqui eu tenho um peso de 30 newtons. E quanto que é o peso desse outro? Se esse tem 1 quilo, 1 vezes 10, 10 newtons. Agora, o que vai acontecer? Se ele está puxando para baixo, a tração puxa ele para cima. Então, o que eu posso pensar? Essa mesma corda que ela vem, ó, ela sobe e desce. Então, quem está gerando o movimento nesse cara? Ou seja, qual é a tendência de movimento? Quem é mais pesado? O de 3 ou de 1 quilo? O de 3 quilos, né? Então, a tendência é o quê? Esse cara descer e esse cara subir. Então, como que a gente faz para calcular a aceleração? A gente não imagina como se fosse um bloco só? Olha a sacada que eu vou mostrar aqui para vocês. Imagina que eu tenho um bloco e ele está reto. Ou seja, pensa que eu peguei a corda e eu estiquei ela. Então eu vou ter mais ou menos algo assim. Ó. Quem estava puxando para cá era o meu peso ali que vale 30 newton. Quem estava puxando para cá é o meu peso que vale 10 newtons. Vê se não é a mesma coisa. Ó. Tava aqui, eu só fiz isso aqui, ó, eu estiquei eles, coloquei aqui do lado. Então, para onde eles vão se mover? Eles vão se mover para onde tem a maior força, que é para a esquerda. Então, como que eu calculo a aceleração? Vou imaginar como sendo um único bloco, e ele está sendo puxado por uma força de 30, e tem uma força de 10 que está segurando ele. Então, vai ficar 30 menos 10 é igual a massa de 1 mais de 3, né, vezes a aceleração. 20 é igual a massa de 1 mais de 3, isso aqui vai dar 1 mais 3, 4 vezes a aceleração. Ah, que bonito, meu celular morreu. Mas aí, o que vai acontecer? Então a gente termina essa questão aqui só para a gente ter uma noção. Então eu vou falando com vocês. Então, para quem estava acompanhando, a gente tem ali os dois pesos, de 3 e de 4. Então o que acontece? Eu vou ter ali no total, de 3 e de 1, vou ter ali 4 quilos. Um está puxando com uma força de 30 para um lado, o outro está puxando com uma força de 20, de 10 para o outro. Então, no total, eu vou ter o quê? Vou ter exatamente 20 newtons. 30 menos 10, 20. E o que acontece? Eu vou ter exatamente o seguinte, vai ficar 30 menos 10 é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, 20 é igual a 1 mais 3 vezes a aceleração. Então, 20 é igual a 4 vezes a aceleração é 20 sobre 4. Isso eu vou mandar as fotinhos quando meu celular recarregar para vocês direitinho. Mas moral da história, o que eu descobri? Eu descobri que a aceleração ela vale 5 metros por segundo. Então, Eduardo, na verdade meu celular ele ele, entendeu? A câmera ela congelou, gente, porque meu celular morreu. Então, por isso que eu estou só falando. Mas eu vou tirar, estou escrevendo aqui, eu vou mandar foto com vocês, para vocês terem uma ideia. Mas só resumindo a foto aí que está travada. Né? O que eu estou fazendo? Basicamente, eu estou escrevendo ali o valor